Olá, eu sou a professora Mônica, bem-vindos a mais um episódio do nosso Biocast News, o programa de divulgação científica da Uniara. Hoje eu tenho a honra de receber o professor Rodrigo, que é docente do programa de pós-graduação em biotecnologia, trabalha na área de impressão 3D, e é um prazer estar recebendo o professor Rodrigo aqui, que é meu colega também de sala. Rodrigo, por favor, se apresente para a gente iniciar o nosso bate-papo. Bom, muito obrigado, professora Mônica. É uma satisfação estar aqui hoje com vocês, poder conversar um pouquinho. A gente está no dia a dia ali conversando, como você mesma disse, na sala, né? Então nós estamos em outra sala um pouco diferente hoje, mas a ideia é passar alguma coisa aqui da experiência, né? Eu sou professor aqui na Uniara há 6 anos e meio. Eu cheguei aqui um pouco antes da pandemia. E eu vim de Campinas, de um centro de pesquisa federal, e aqui eu vim para trabalhar com essa área de impressão 3D e bioimpressão, né? Então nós temos o Núcleo de Tecnologias Tridimensionais, também conhecido como NUT 3D, né? Que fica ali na unidade 2, e ali a gente tem alguns equipamentos, né? A gente faz um espaço que os alunos também têm para desenvolver os seus trabalhos de mestrado e doutorado, né? Então, iniciando o tema do dia, eu queria que você logo, a gente já, para quem já leu o tema, né, da nossa conversa, fala assim, nossa, a bioimpressão já remete à impressão de algo vivo, biológico, mas antes de ter o termo bioimpressão, a gente já conhecia a impressão 3D, que é tão comum no dia a dia, né? Desde utensílios, chaveirinho, brinquedo. Outro dia a gente estava comentando até sobre a aplicação na área alimentícia, né? Que hoje em dia até para imprimir os docinhos. Aí, para diferenciar o que é uma impressão que a gente chama 3D, que eu sei que tem um outro nome também, né? Da impressão 3D para uma bioimpressão. Então, eu queria que, se possível, você classificasse as duas para quem está nos assistindo ter essa compreensão melhor. A impressão 3D, o termo técnico, né, é manufatura aditiva e antigamente prototipagem rápida, isso há 15, 20, 30 anos atrás. Por incrível que pareça, a impressão 3D, embora ela tenha surgido assim, mais popularmente nos últimos 10, 15 anos, é uma tecnologia que foi concebida no início dos anos 80, né? E já faz um tempo, se for ver, né? A gente imagina que é algo recente, mas não é, né? Exatamente, já caminhando para meio século, né? E de 20, 25 anos para cá, a impressão 3D ela começou a ser utilizada também nos primeiros passos ali, nos trabalhos na parte biológica. Por isso o termo cunhado, né, é bioimpressão, tá? Porque a gente vai tentar, né, vai fazer uma biofabricação. Bioimpressão é uma das técnicas possíveis. Então a impressão 3D, ela nos faz inferir que a gente está trabalhando com objetos, né? Pode ser ferramentas e reais, ferramentas mesmo produzidas para aplicações reais, né? Antigamente era muito voltada ali para protótipos, por isso o termo prototipagem rápida lá atrás, mas ela é uma produção, ela é tida como uma produção inteligente, uma produção automatizada, né? Então a gente tem a aplicação da impressão 3D ou da manufatura aditiva na indústria como um todo, né? A gente às vezes pensa muito do ponto de vista caseiro, né? As pessoas adquirem com muita facilidade hoje uma impressora desktop, né, que é uma impressora que a gente leva para casa e pode brincar, né, em vários sentidos aí, mas também tem um lado muito sofisticado, robusto, sério da coisa, que é a indústria. Várias indústrias vêm utilizando. Para dar um exemplo, a indústria aeronáutica, por exemplo, né, tem investido muito seriamente. Empresas grandes que adquiriram empresas menores e assim fizeram esse crescimento, desenvolvimento de materiais, de aplicações, enfim. Então é uma tecnologia que ela está amplamente
adotada, amplamente consolidada já há muitos anos. A bioimpressão, ela vem, então, como eu disse, para o trabalho, para o apoio da impressão 3D voltado para células, né, para o trabalho de células. Então, assim, são equipamentos não necessariamente muito diferentes, mas são equipamentos que precisam de um certo grau de acurácia, né, de precisão, vamos dizer assim, de manipulação, né. Se a gente pensa em trabalhar com células, é uma coisa muito séria também, porque a gente precisa dar condições para que aquela célula ela possa gerar algum resultado como previsto, como planejado. Excelente. Então, pensando para quem já ouviu o termo, mas não imaginar, eu sei que é difícil a gente falar, sentar na presença, olhando para o equipamento, mas poderia, sim, de uma maneira geral, quando a gente fala de impressão, a gente está acostumado com a impressão do dia a dia, ou as primeiras impressoras, que você troca o cartucho, tem o cabeçote, você põe lá o documento para imprimir. Quando a gente fala de impressão, tanto a 3D convencional, vamos dizer assim, para a bioimpressão, a gente pode fazer uma analogia que é uma impressora, entre aspas, comum, mas com algumas adaptações para a sua utilização. Então, daria para tentar explicar mais ou menos, como se a gente estivesse entrando dentro de uma impressora, o que a gente encontra para que possa ser impresso? Ou um material, quer seja, né, um dispositivo para fazer, que nem você deu o exemplo aí da aviação e outras coisas, ou para um órgão ou um tecido, vamos dizer assim. Sim, eu não sei se é possível, né? É possível a gente fazer essa analogia. Colocar na saia justa de falar, meu Deus, como que eu vou descrever isso? Não, é possível. Eu gosto bastante dessa analogia que você fez, porque quando a gente pensa em impressora, a primeira impressora que vem à cabeça é a impressora 2D, que é a impressora que a gente tem em casa há décadas já, né? Que vai fazer impressão em um papel. O que é um papel? É algo bidimensional, de 2 dimensões, largura e comprimento, né? Poxa, mas e a altura? No papel a gente não tem altura, ou se a gente tem altura, ela é tão insignificante que a gente não tem, né? A gente não considera, a gente despreza. Na impressora 3D ou na impressão 3D, na bioimpressão também, a gente está trabalhando com 3 dimensões, então a partir de agora a gente ganha a altura, ou a espessura, porque a gente trabalha ali camada a camada. Então a espessura de uma camada, de outra, e quando a gente constrói essas camadas sucessivamente, né, uma em cima da outra, e a gente empilha essas camadas, a gente passa a ter alguma coisa 3D, né, seja para objetos inanimados, né, ou sem vida, protótipos, soluções reais, ou no caso da bioimpressão também, né. Qual que é a analogia? Na impressora 2D, em casa, a impressora para a gente aqui é a bioimpressora. Sim. O cartucho da impressora, onde vem a tinta, é o nosso cartucho também. Só que em vez de tinta, é a biotinta. O que seria essa biotinta? É um material vivo, né, porque são células ali que estão rodeadas ou encapsuladas por um biomaterial, que é o hidrogel, normalmente. Então aquela biotinta, ela é bio de fato, ela tem material vivo ali, né? Então essa analogia, como se a gente pudesse entrar na bioimpressora, é isso que a gente veria, né? Células sendo dispensadas, né, depositadas em uma plataforma, como um papel, só que a questão a diferença é que aquele papel ele vai descendo, né? Aquela plataforma vai se movendo. Então, quando você imprimiu uma camada, a plataforma desce, você empilha outra, desce, empilha e assim vai. Então você vai ter tridimensional. E isso serve também, obviamente, para estruturas 3D vivas. Excelente. Tá vendo, ó? Conseguimos, né, levar para quem está nos assistindo aí o que acontece, né, dentro da impressora. E aí você já deu gancho para a minha próxima pergunta. Então, pensando agora na bioimpressão, que é a temática aqui, né, para a gente, da bioimpressão, do que pode ser da pesquisa até a sua aplicação. Você falou da palavra biotinta. Então, a gente já pode imaginar que hoje a bioimpressão, o que tem na pesquisa? Por exemplo, a busca de biotintas eficazes, caracterizar um hidrogel, testar a célula. Eu queria que você contextualizasse para a gente, então, o que tem na pesquisa hoje em relação a isso e como que está atualmente essa parte, então, da bioimpressão. Perfeito.
Infelizmente, o nosso tempo é curto para a gente explorar Sim. mais, né, com mais detalhes, mas dá para a gente falar, dá para falar um pouquinho. São vários detalhes numa bioimpressão, né? Como você bem colocou, a tinta ou a biotinta é um dos componentes, se não o mais importante, né? Juntamente à própria bioimpressora. Mas a gente precisa, antes de tudo, ter um planejamento disso. O que seria isso? Tudo que a gente vai fabricar, que a gente vai projetar, todos os projetos de vida, ele precisa ter um rascunho, ele precisa ter um design, um projeto. A ideia, ela precisa estar materializada de certa forma. Ou, para que a gente possa materializá-la fisicamente com a bioimpressora, a gente precisa ter essa ideia materializada de forma digital. O que é isso? A gente tem que trazer para dentro do computador, ou fazer no computador, o esboço daquilo que a gente quer obter no final, né? Então a gente precisa dessa parte do design antes. Então aí não tem como fugir da computação, da tecnologia da informação. Então não é só, desculpa te interromper, mas não é só o material. Tem que ter esse planejamento, um bom programa que vai te dar os parâmetros para você pedir para a impressora trabalhar. É mais ou menos isso, né? Exatamente. E dentro da própria bioimpressora a gente tem parâmetros de operação, né? E vou mais longe. Quando a gente começa a cruzar as possibilidades, a gente vai multiplicar isso. Então, se a gente pensa em fabricar um determinado órgão, um determinado tecido, por exemplo, né, ou outras soluções também de bioimpressão, a gente precisa pensar no material, né, para que tipo de órgão, que tipo de célula que vai naquele material, que condições de operação, porque as células têm células mais frágeis do que outras, tem células mais resistentes, você tem células de tamanhos diferentes. Se você, quando for depositar fizer a injeção ali do material na plataforma, né, se você fizer uma injeção de forma descontrolada, e é por isso que é a grande vantagem da bioimpressão, da impressão 3D, que é tudo controlado, automatizado, né, você sabe o que você vai depositar, mas se você põe muita força, por exemplo, na injeção, você pode ali naquele momento, naquele ato, você já pode comprometer as células. Rompe a célula, né? Rompe as células. Então, quer dizer, você está imprimindo algo que talvez não esteja vivo mais. Sim. Né? A gente tem esses parâmetros, a gente tem o próprio comportamento do material. Então, a gente precisa fazer caracterizações mecânicas, químicas, biológicas. O que são essas caracterizações? São estudos prévios para a gente entender como que o material se comporta sob determinada pressão, na injeção, por exemplo, sob determinada temperatura, né? A gente, obviamente, vai trabalhar com temperatura, não pode ser superior à temperatura corpórea, né? Porque a gente está lidando com células que têm essa configuração. Tem vários outros requisitos que a gente precisa entender antes. Então, assim, quando vai trabalhar com bioimpressão é bastante complexo, porque você tem que preparar, tem uma fase de preparação muito, talvez até muito maior, mais ampla do que a própria impressão, né? Fazer os estudos separados, né, dessa parte da característica do material, porque já sabendo o que ele vai enfrentar na hora que for ser impresso, né? Porque... Exatamente. E tem a fase pós também, né, que é a fase que a gente vai verificar se aquela estrutura, se a deposição, se a impressão funcionou, se as células se mantêm vivas, né, se não houve algum tipo de contaminação. Lembrando que a bioimpressão ela precisa ser realizada em um ambiente estéril, né, esterilizado, para diminuir riscos de contaminação. Então, é uma série de fatores, né, de variáveis que a gente precisa pensar. Outra coisa é que aquela estrutura 3D que vem a sair da bioimpressora, por menor que seja, né, ela precisa muitas vezes ser acondicionada num pós-processo dentro de um bioreator, né, porque ela ainda está pronta, né, para ser utilizada, para ser implantada. Ah, interessante, não é? A gente imagina, não sai pronto, então, né? Muitas vezes não sai pronto. E até fazendo uma analogia, voltando um pouquinho na impressão 3D, nem todas as peças de impressão 3D saem prontas também, né? Elas precisam de um processo de pós-processamento, uma fase, né, de pós-processamento, assim como a bioimpressão, né? A gente também precisa, às vezes, trabalhar. Aquela estrutura, ela saiu da bioimpressora. Se você está fazendo, como você mencionou, pegando o gancho aí, um chaveirinho, se você está fazendo um brinquedo, muito provavelmente você vai ter ele pronto ali, né? Talvez você queira depois lixar alguma coisa, você queira tirar alguma área ali, você queira pintar, por exemplo, né? Agora, e é só
complementando a nossa construção, que por que é o termo manufatura aditiva? Porque é aditivo, né? É adicionar, somar. Então, quando a gente soma camada a camada, é diferente de um processo subtrativo, que é, por exemplo, um escultor, por exemplo, para dar um exemplo simples, né? Simples e muito bonito e muito sofisticado também não, né? Por causa da técnica de você remover material dali, né? Então você está subtraindo material. Um é melhor que o outro? São nuances diferentes, são propostas diferentes, né? Um não compete com o outro. O escultor, ele jamais vai deixar de existir, né? Sim. Mas essa possibilidade de automação do processo, de maior controle, isso traz um benefício muito grande. Perfeito. Rodrigo, tem uma pergunta agora que é 2 em 1. Falando, mas aí a primeira é só mesmo uma curiosidade e para a gente também ficar atualizado. Hoje em dia, assim, a disponibilidade, pensando na realidade nossa do Brasil, em termos de equipamentos, estamos bem servidos, temos modelos que podem ser adquiridos facilmente, pensando agora só na bioimpressão. Certo. E aí, já pegando o gancho, o que hoje tem saindo de laboratório, de pesquisa, que já existe de aplicação, que já chegou alguma parte da bioimpressão para a sociedade? Essa tecnologia já é aplicada ou ainda estamos naquela fase de, tem muita coisa que já ajustou, já vencemos obstáculos, porém ainda para benefício da sociedade, aplicação na área da saúde, como que isso está caminhando? Gostei dessa pergunta, 2 em 1. A primeira parte é que sim, nós temos os equipamentos, eles estão muito acessíveis. Obviamente a gente vai comprar bioimpressoras mais simples, como você pode achar bioimpressoras de 100, 200 mil dólares, né? Então, mais sofisticadas, com mais precisão, com mais recursos, tá? Para a escala laboratorial, nós temos empresas brasileiras já há alguns anos, empresas nacionais, desenvolvendo boas impressoras. Ótimo. Né? Então, isso também, até por questões de importação, a gente tem uma facilidade para realizar experimentos, estudos aí com impressoras nacionais. Né? Quanto aos desenvolvimentos, vale lembrar que a bioimpressão ela é uma área nova, ela é uma área recente, ela não passa de um quarto de século, né, 25 anos, aí, quando tudo começou. Então ela é muito nova ainda. É claro que, e até que é legal colocar que lá no início, um dos precursores foi o professor Thomas Bolland, da Universidade do Texas, em El Paso. Ele teve essa ideia de adaptar uma impressora 2D da HP para que ela pudesse fazer esse trabalho 3D. Olha! Né? Então tem imagens públicas aí da aparência do layout daquela impressora, super rudimentar. Mas naquele momento, quando se olhava para frente, pensava, poxa, isso aqui é uma revolução. E é uma revolução, né? Estamos perto de ter órgãos prontos, né, complexos? Não estamos ainda. Não adianta a gente falar. Com certeza, isso todo mundo que deve estar assistindo está perguntando. Vai ter a pergunta, ele vai falar sobre isso, porque a expectativa né? Porque houve no noticiário, né? Olha, imprimiram a pele, imprimiram uma glândula. Na verdade, não é que imprimiu uma glândula, né, da tireoide. Imprimiu um tecido com características da glândula da tireoide, que conseguiram ver, né, a produção de hormônio. Aí o público já fica alvoroçado, né? Todo mundo fala assim, nossa, chegamos na salvação. Então não estamos ainda nesse pé, assim, né? Órgãos complexos não, né? Claro que pele é um órgão complexo também, né? Sim. Mas é algo que está vindo primeiro, né? Outras soluções são microtecidos, que ajudam na realização, por exemplo, ou detecção de toxicidade, por exemplo. Olha. Sabe, em células, em materiais, em ambientes, né, também. Testes para cosméticos, então imagine a possibilidade, e isso é uma realidade mesmo, já empresas grandes trabalhando com isso há muitos anos, né, que além de tudo você reduz o número de animais, cobaias, né, popularmente falando, para testes, o que vem sendo muito praticado, muito
vigiado aí pelas agências nacionais, o CONSEA, internacionais. Né? É verdade. Utilização então, de animais, né, nos testes. Nos testes, então você pode ter a pele, isso é real, né, mais uma vez dizendo, para fazer testes de cosméticos, de vacinas, de anticorpos, de um monte de coisas. Então, mudou-se um pouco a perspectiva daquele longo termo, longo prazo de a gente fabricar órgãos. Então, vamos chegar lá, eu acredito. Mas antes disso tem muitos benefícios, né? O homem, quando para ir à Lua, ou mesmo quando há uma guerra, né, que a gente não deseja, mas são vários desenvolvimentos anteriores para desenvolver um míssil, para desenvolver uma nave espacial e várias outras tecnologias que você não precisa esperar chegar no objetivo final, que é chegar à Lua antes, a humanidade já teve um monte de benefícios, que é o que acontece com essa tecnologia também. Então, pelo que eu entendi, nós não temos ainda um órgão completamente impresso, que pudesse ser 100% funcional, pensando também, que acho que é uma curiosidade, né, da parte de transplante. Então, quando se fala de bioimpressão, vou imprimir um órgão, porque muitos dos problemas de transplantes é a rejeição. Então, vamos dizer assim, poderia pensar que a gente iria fazer um órgão personalizado, a bioimpressão. Então, Mônica precisa de um coração. Então, nós vamos imprimir um coração da Mônica. Isso. Diferente do Rodrigo. Perfeito. Então, isso, você enxerga isso? Perfeito. A proposta é essa, o objetivo é esse, né? Por que a bioimpressão? Não é simplesmente para fabricar um órgão, mas esse órgão tem que ter uma função, tem que ter um objetivo. Sim. E ele é justamente para que a gente, quem sabe no futuro, possa zerar a lista de espera de pacientes por órgãos. Ou uma aplicação, um benefício para a sociedade, né? Então, assim, a ideia é produzir realmente órgãos com células autólogas, né, do próprio paciente, para diminuir o risco de rejeição. Então, se eu preciso de um rim, por exemplo, vou coletar células minhas, multiplicar isso em laboratório, né, preparar. E há vários desafios que não dá tempo, infelizmente, de a gente abordar aqui, mas o número de células, quanto tempo essas células duram até a impressão. Então, são vários gargalos. Por isso, ou por outros motivos, que a gente não tem um órgão impresso ainda. Tem muito fator limitante aí no meio. Mas a ideia é essa, é oferecer isso para a sociedade. O retorno tem que ser para a sociedade. Perfeito. E para encerrar, então, quase que você já respondeu, mas assim, do que você já tem, lógico, né, de dados hoje, como que você vislumbra um futuro? Mas assim, daqui 20, 30 anos, então nós estamos no caminho. Você acha que a gente vai chegar, uma opinião, né, individual, lógico, mas você acha que a gente vai chegar nesse desfecho final, que é daqui 20, 30 anos, a bioimpressão de órgãos está, não sei se poderia colocar esse tempo, mas é um tempo longo, né? Sim. Mas do jeito que já avançou, porque nesses microtecidos eu acho que com certeza já abre portas, né? Com certeza. Para chegar no desfecho final, que é o órgão como um todo. Você acha então que isso é possível? Não é mais ficção científica de desenho animado, né? É algo real mesmo. É muito difícil, é impossível cravar quando vai acontecer. Sim. Né? Eu acredito fortemente que vai acontecer, né? Se em 1, 2, 5 décadas, mas os desenvolvimentos começaram, essa área surgiu, ela vem crescendo, não volta mais, né? Ela não vai deixar de existir, né? E eu tive um privilégio muito grande na minha carreira, lá em Campinas, de trabalhar com um dos pioneiros da bioimpressão, o professor Vladimir Mironov, né? Ele, então, é uma pessoa, um cientista alucinado por bioimpressão, né? Ele já está hoje com mais de 70 anos, está na ativa, ele é um russo, né? E ele trouxe para a gente para o Brasil, ele ficou lá conosco lá basicamente 4 anos, então foi um ensinamento muito grande. Ele pensava 24 horas nesse assunto, né? E ele sempre acreditou. Então, assim, se ele ele começou essa área, ele é um visionário, ele acredita, eu estou junto com ele. Perfeito, então que fica aí a mensagem de otimismo para todo mundo. Rodrigo, um prazer conversar, né, com você sobre esse assunto que é apaixonante. A gente teria que ter muito mais tempo, né, de programa, mas fica o convite para um retorno para um próximo episódio. Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, professora e amiga, né?
E agradeço a oportunidade, sempre bom falar para a universidade e, né, estar na rede, a gente está de alguma forma para o mundo todo, né? Então eu fico à disposição também para uma outra oportunidade. Muito obrigada. Obrigado.